Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Amém. Muito feliz por poder estar aqui com vocês. O púlpito limita a minha ação tão somente à exposição das Sagradas Escrituras. Por isso, não tenham como atitude orgulhosa não ter uma palavra muito extensa para a igreja em relação à gratidão que eu tenho por todos vocês, por todo o apoio e por todas as orações que foram dirigidas a mim, pelas palavras de apoio e pela companhia, incondicional dessa igreja que me faz estar aqui hoje, nesta noite, expondo as Sagradas Escrituras. Então, a brevidade da minha fala não tem nada a ver com orgulho, nem com ingratidão, mas o meu papel nesta noite é expor as Sagradas Escrituras. E eu espero fazê-lo, como sempre fiz, e espero que o Espírito Santo possa produzir aquilo que ele determinou e que a Igreja do Cristo possa ser edificada. Mas tenho certeza, eu não teria como expressar a minha gratidão em palavras por esta igreja, mas que Deus retribua a vocês todo carinho, amor e respeito dispensados à minha pessoa. Deus abençoe vocês. Lucas capítulo 24. Eu pedi para que o pastor Pedro fizesse o momento com as crianças. Não foi por discordar da metodologia, mas apenas por não estar acostumado com ela. Não quis atrapalhar o costume da igreja, então pedi para que o pastor fizesse. Os irmãos, por favor, se coloquem de pé. É uma história bem conhecida da igreja, um fato, narrado pelo evangelista Lucas. E eu quero fazer nesta noite algumas aplicações sobre os discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos já estão acostumados comigo. Meu sermão geralmente não é muito longo. Procuro ser o mais simples e objetivo possível para não incorrer no erro de nem diminuir, nem aumentar nada das Sagradas Escrituras. Mas eu convido a todos a fazerem esta leitura. Melhor dizendo, eu farei e os irmãos prestarão atenção. Lucas capítulo 24, do verso 1 até o verso 20, até o verso 35. Então é uma leitura longa, eu vou fazê-la e peço que os irmãos prestem muita atenção em suas Bíblias. Mas no primeiro dia da semana, alto da madrugada, estou lendo todo o capítulo, meus irmãos, para que nós entendamos de fato as aplicações que eu irei fazer, certo? As mulheres foram ao túmulo levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com ele. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém,
os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, é tarde, e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e eu peço a Ti, ó Deus, que a minha incapacidade não seja um empecilho para que o Teu povo seja abençoado nessa noite. Que o meu pecado, meu Senhor, não sirva de barreira, meu Pai, para que através da ação competente do Teu Espírito Santo, a igreja possa entender aquilo que será explicado a partir das Sagradas Escrituras. Que possamos não somente entender, meu Senhor, mas que essas palavras possam arder em nossos corações. Que possamos aplicá-las, meu Senhor. Que possamos ser crentes de fato, que possamos crer naquilo que temos aprendido. Que não seja apenas mais um sermão, que não seja apenas mais uma exposição, mas que seja um momento, meu Senhor, onde o Teu povo ouve a Tua voz, entende o que está sendo dito, obedece, meu Senhor, e coloca em prática. Assim, meu Senhor, nós temos a certeza que Teu Espírito Santo produzirá os efeitos que foram determinados pelo próprio Senhor. Nos ajuda, Senhor, continua abençoando esta igreja. Esta é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus queridos irmãos, esse fato narrado, e é interessante usar essa frase, não é uma história inventada, é um fato narrado. Mesmo depois de tantos anos estudando teologia e dando aula nos nossos seminários, eu continuo crendo que os evangelhos são uma narrativa fiel daquilo que Jesus viveu durante o seu ministério terreno.
não há nenhuma dúvida no meu coração de que tudo que está escrito, de fato, aconteceu. Nós não estamos diante de algo que apenas foi escrito porque Lucas decidiu produzir um bonito texto ou uma bonita história para que ficássemos emocionados. Apesar que estamos diante de uma história extremamente emocionante, mas nós estamos diante de um fato real. Lucas está narrando algo que de fato aconteceu. O interessante desse fato, né, os discípulos no caminho de Emaús, é que nós podemos aprender várias coisas com esse fato. Eu não vou assim esgotá-lo, porque tornaria a pregação muito longa e seria um exercício de muita paciência para vocês. Por isso, eu já preguei algumas vezes nesse texto, eu separei talvez aquilo que julgo mais importante para esta noite como a aplicação daquilo que acabamos de ler. A palavra caminho ela é muito comum, né, dentro do vocabulário cristão. Os primeiros seguidores de Jesus eram conhecidos como os do caminho. Quando nós lemos o próprio texto de Atos, né, eles eram conhecidos como os do caminho. Há vários hinos que nós cantamos, né, falando dessa jornada cristã como uma caminhada. Jesus, quando foi ressuscitar o seu amigo Lázaro, e naquele momento de desespero daquelas mulheres, elas disseram, olha, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus faz uma afirmação extraordinária que deve encher o nosso coração de alegria. Ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas, ali o assunto principal é a ressurreição, mas ele afirma, eu sou o caminho. Quem me conhece sabe que nos momentos maus ou nos momentos bons, quando alguém me pergunta, Alexandre, como você está? A minha resposta sempre é, estou caminhando, nos momentos maus e nos momentos bons. A caminhada cristã, ela sempre será caracterizada por momentos bons e momentos ruins. O que nos chama a atenção é que muitas vezes estaremos enfrentando situações que aos nossos olhos elas são ruins. No final, Deus revelará a nós que eram boas situações. Estranho, né? Mas é verdade. Esses discípulos aqui, eles achavam que estavam vivendo um mau momento. Achavam que aquele que eles haviam acreditado estava morto. Achavam que as promessas que haviam sido feitas não se cumpriram naquele Jesus Nazareno que eles tinham em alta consideração. Nós estamos diante de dois homens que estavam sem esperança, sem expectativas, frustrados. Mas o texto nos informa que Jesus estava do lado deles. A primeira aplicação que eu quero fazer nesta noite é esta. Nós não fomos enganados pelo nosso Senhor. Ele não prometeu aos seus seguidores uma caminhada fácil. Não prometeu. Ele disse, olha, quem quiser vir após mim, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Negue-se a si mesmo, ou seja, não existe esse negócio de seus sonhos, seus projetos, seus desejos, tua bênção, aquilo que... Isso é tudo conversa de enganador, de encantador de serpente para encher lugares. Jesus não prometeu que ia realizar nenhum sonho da gente. Não tem isso nas Escrituras. Negue-se a si mesmo, ou seja, não tem mais nenhum projeto pessoal. O nosso projeto agora é servir a quem? Cristo. Mas servir a Cristo não é uma segurança de imunidade. Muito pelo contrário. Ele disse, olha, vocês quando se tornarem meus seguidores, vocês sofrerão, vocês serão perseguidos. Mas ele diz, olha, bem-aventurado vocês serão quando forem perseguidos por minha causa. Ele não nos enganou. Ele disse que segui-lo seria sempre muito difícil. Ele chegou a afirmar, inclusive, que aqueles que tomassem a decisão de segui-lo deveriam estar preparados para perder tudo. Mesmo quando nós perdemos tudo, tendo Cristo ao nosso lado, nós temos tudo o que precisamos. Mesmo quando perdemos tudo aos nossos olhos, se Cristo está ao nosso lado, temos tudo o que precisamos. Tem uma música, os meninos do louvor
devem saber qual é o grupo, mas eu sempre me emociono muito quando ouço essa canção. Em um dos versos dessa canção diz assim: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu não sei o nome do grupo. Projeto Sola, né? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Acho que é baseado no Salmo 23. Né? Então, eles estavam vivendo talvez o momento mais importante da vida dos dois e não estavam percebendo. A caminhada cristã às vezes nos coloca diante destas situações. Achamos que está tudo perdido, de que não há mais esperança, de que estamos completamente sozinhos, mas Jesus nos prometeu que durante toda esta caminhada jamais estaríamos sozinhos, jamais. E eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? A exemplo desses discípulos, nós sabemos disso. Essa igreja tem sido agraciada durante muitos anos com excelentes pregações. Anos ouvindo o pastor Ari, agora ouvindo o pastor Thomas. As escrituras estão sendo expostas. A Bíblia está sendo ensinada. Verdades estão sendo apresentadas a este povo. A vocês está sendo dado muito. Mas lembrem-se, a quem muito é dado, muito também será o quê? Cobrado. Esses discípulos não estavam tristes porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles mesmos dizem, olha, ele disse que deveria padecer, que deveria sofrer, disse que no terceiro dia iria ressuscitar. Nós lemos que eles também afirmam, olha, as mulheres foram lá e viram o túmulo vazio, alguns dentre nós também afirmaram a mesma coisa, mas mesmo assim permaneciam na incredulidade. O próprio Cristo vai chamar a atenção em dizer como vocês são insensatos, como vocês são incrédulos. E eu digo isso, meus irmãos, como se eu estivesse diante de um espelho. Em muitos momentos nesta caminhada cristã, perdemos totalmente a esperança, ou perdemos pelo menos a alegria, e eu vou falar sobre isso, né? A alegria é algo importante na caminhada cristã e ela não pode estar condicionada às circunstâncias, não pode. A alegria da caminhada, ela é de suma importância. A maioria das vezes, nós iremos perder essa alegria pelo simples fato de não crermos naquilo que nos foi prometido. Vi aqui o pastor perguntando às crianças sobre questões, né, que às vezes nós adultos temos muita facilidade para responder, que parecem até ser coisas simples, mas que no momento da adversidade, nós adultos parecemos não crer tanto. Não importa o que vai acontecer durante essa caminhada, não importa. Nós chegaremos ao final dela. Amém? Nós chegaremos. Esta caminhada, ela é caracterizada também pela sua brevidade. A nossa existência é muito breve, muito breve. Por isto, durante essa caminhada, nós devemos aprender com aquilo que passou, viver no presente, como pessoas que creem naquilo que estão aprendendo e sempre com um olhar voltado para o futuro, um olhar voltado para a eternidade. A maioria das vezes, nós perderemos a alegria da caminhada porque deixamos de olhar para o futuro, deixamos de olhar para a eternidade, deixamos de dar valor àquilo que é eterno e focamos os nossos olhares naquilo que é temporal. Jesus foi muito preciso quando disse, né? Aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso. Qual é o nosso maior tesouro? Ou quem é o nosso maior tesouro?
Quem? Quem, igreja? Jesus. Jesus é o nosso maior tesouro. Ele disse, olha, não ajuntem tesouros na terra, porque aquilo que nós temos aqui, a qualquer momento pode nos ser tirado. A qualquer momento. Sejam os bens materiais, sejam a saúde física, a qualquer momento. Isso pode nos ser tirado. Isso não quer dizer que Deus não nos ame, ou que sejamos mais ou menos abençoados. Isso faz parte da caminhada cristã. Interessante que Jesus, depois de ressuscitado, obviamente, ele resolve aparecer a esses 2 discípulos. Como eu disse a vocês, eles foram extremamente privilegiados. Jesus, antes de ascender, e agora só volta para estabelecer o seu reino por completo, Jesus, em sua soberania, resolveu conversar com aqueles 2 discípulos, que estavam, como eu já coloquei para os irmãos, tristes, desanimados. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite é a metodologia usada por Cristo. Qual foi a metodologia? O que foi que Jesus fez para reacender a fé daqueles irmãos? O que foi que Jesus fez para trazer de novo a alegria para aqueles corações que estavam tomados pela tristeza? O que foi que Jesus fez? Talvez se eu fizesse esta pergunta hoje, o que é que poderíamos fazer para animar mais esta igreja ou qualquer outra igreja? E eu quero afirmar nesta noite e afirmar para vocês neste momento que a metodologia usada pelo Cristo é a metodologia que ele sempre usou durante seu ministério. Durante seu ministério, Jesus foi tentado pelo inimigo das nossas almas, e ao ser tentado, Jesus sempre respondia com a seguinte frase: o inimigo fazia alguma oferta, ele dizia o quê? Está escrito. Jesus está aqui apenas reproduzindo aquilo que ele viveu e aquilo que ele ensinou aos seus discípulos. A nossa caminhada deve estar baseada nas Escrituras, nas promessas que nos foram feitas através das Escrituras. Interessante que o texto nos informa, o texto que acabamos de ler, que Jesus começou a explicar acerca dele para aqueles 2 homens o que estava escrito sobre o Cristo desde o Antigo Testamento até aquele momento. Até porque a caminhada de Jerusalém de volta para Emaús não era uma caminhada curta. Então foi uma pregação muito longa. Para aqueles que acham às vezes uma pregação de 40, 50 minutos, uma pregação muito extensa, depende do ponto de vista. Se a palavra de Deus estiver sendo explicada, se Deus estiver falando com o seu povo, sempre será muito curta a pregação. Sempre será muito curta. No caminho de volta, Jesus passa a explicar. E eu quero que vocês imaginem comigo agora. Imaginem, Jesus falando de si mesmo para 2 discípulos, o que os profetas falavam acerca dele. Tentem pensar sobre isso. Tentem pensar. Interessante é que Jesus não vai de pronto se mostrar para eles e dizer: olha, eu ressuscitei. Olha, está vendo, tudo o que eu disse para vocês é verdade. Não. Jesus apenas vai relembrá-los de tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito. Interessante que lá no final da história, aqueles 2 homens, depois de serem abençoados por um meio de graça, pastor, nós vamos perceber que eles foram abençoados por um meio de graça, eles vão dizer um para o outro. Prestem atenção na frase que eles vão dizer. Está vendo aí? Por isso que quando ele nos ensinava, por isso que quando ele falava, nos ardia o quê? Segunda aplicação desta noite, e essa parece ser dura, mas não é, meus irmãos, ela é extremamente pastoral. E eu a farei a partir de uma pergunta.
Pergunta que eu faço a mim e às vezes choro envergonhado diante do Senhor. Qual foi a última vez que a palavra de Deus ardeu no seu coração? Qual foi a última vez que a palavra de Deus foi exposta e você teve todo o seu centro emocional mexido pela exposição das Sagradas Escrituras? Qual foi a última vez que isso aconteceu? O que eu tenho dito aos seminaristas é que muitas vezes os estudantes de teologia estudam teologia, mas não leem a palavra de Deus como um pai que fala aos seus filhos. Há diferença nisso, pastor? Claro, clara diferença. Ler um livro para cumprir com a obrigação acadêmica ou apenas para adquirir conhecimento é uma coisa. Ler as Sagradas Escrituras tendo a firme convicção de que Deus está falando conosco, nosso Pai está falando conosco, é outra coisa totalmente distinta. Eles dizem, por isso que quando ele estava falando, nos ardia o coração. Quando o coração arde, toda a frieza espiritual acaba. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Fervor espiritual com o barulho que a igreja produz. Então se aquela igreja é barulhenta, aquela igreja é uma igreja espiritual. Isso não tem nada a ver com as Escrituras. Já disse alguém que o maior glória a Deus que alguém pode dar é aquele que é dado no fundo da alma. Aquele que ninguém ouve, mas Deus ouve. Claro que não tenho nada contra algum irmão dar um glória a Deus, um aleluia, dizer louvado seja o Senhor, nada contra, nada contra. Mas aquele que sonda os nossos corações, aquele que sonda as nossas mentes, aquele que a Bíblia nos afirma que a palavra ainda não foi verbalizada e ele já conhece aquilo que se passa em nossa mente, então ele sabe como nós temos lidado com a pregação das Sagradas Escrituras. Se a pregação é um exercício chato, é aquele momento que você quer que acabe logo, porque em acabando a pregação você vai logo para a sua casa cuidar dos seus afazeres, ou a pregação tem sido um momento prazeroso, onde de fato Deus tem falado com você. Esses dois discípulos estavam tristes, como eu já coloquei, desestimulados, incrédulos, haviam esquecido de tudo que haviam aprendido, estavam numa atitude de desobediência, porque nós, quando lemos o texto, vejam, olhem aí para a Bíblia de vocês no verso 19, olhem aí, por favor. Jesus chega, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo, mas Jesus sempre gostou de fazer isso, e gosta ainda de fazer isso conosco. Ele lhes perguntou, do que se trata? Aí eles foram explicar, Eles foram explicar a Jesus sem saber quem era Jesus, ou que Jesus estava ali diante deles. E eles saem falando, olha, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Veja, eles tinham Jesus em alta consideração, profeta, poderoso em palavras, mas chegava o momento de colocar em prática aquilo que eles haviam ouvido. O que nós temos feito, meus queridos irmãos, com aquilo que temos ouvido? O que é que nós temos feito? Já disse alguém que nos momentos de alegria, Deus sussurra aos nossos ouvidos, mas nos momentos de tristeza Ele grita. Ele grita de maneira bem audível, para que saibamos que nunca estaremos sozinhos. Mas como é que Deus faz isso, pastor? De que forma? Através das Escrituras. Durante essa nossa caminhada cristã, durante essa ida, essa nossa peregrinação à terra prometida, nunca se esqueça disso. Nosso destino final não é esta realidade,
O nosso destino final não é essa nossa sobrevivência, porque nós estamos apenas, meus irmãos, lutando pela nossa sobrevivência. Amanhã, a maioria aqui, acho que com exceção das crianças, terão que trabalhar, terão que correr atrás para pagar suas contas, comprar as coisas que são necessárias para que nos mantemos vivos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos uma flor que pela manhã nasce e à tarde o quê? Somos brevíssimos. Brevíssimos. E durante essa caminhada ela pode se tornar mais breve ainda se nós não focarmos no nosso objetivo maior, o nosso destino final. Jesus passa a explicar-lhes o que estava nas Escrituras. Ele não traz nenhuma novidade, nenhuma. O texto não apresenta. Jesus não canta um louvor animado. Jesus não pede para ninguém levantar as mãos. Jesus não faz nenhum tipo de promessa, nenhuma. Nada, não tem nada aqui no texto. Nada. Você vai perceber que no final, eles já deveriam estar bem. O problema não estava no Cristo, o problema não estava na ação de Deus sobre eles, o problema não estava no não cumprimento das promessas. Vejam, todas as promessas que estão nas Escrituras, elas se cumprirão sobre as nossas vidas, todas. Todas. As promessas bíblicas, viu? Não o que você sonhou, não o que você tensionou, não o que você deseja. Isso aí é outra história. Mas o que é que Deus prometeu a nós? Só para relembrar aqui rapidamente. Que Jesus, o seu filho, nasceria, e ele nasceu. A Bíblia nos afirma que esse Jesus viveria entre nós durante um período de tempo, e ele viveu. A Bíblia nos afirma que durante esse período ele realizaria alguns milagres para confirmar, para demonstrar aos seus, aqueles que o viam, de que de fato ele era o Messias prometido. As Escrituras também nos afirmam que ele morreria, e ele morreu. As Escrituras também nos afirmam, e o próprio Cristo afirmou, que ele ressuscitaria, e ele... As Escrituras nos afirmam, e o próprio Cristo nos afirmou, e o próprio Cristo nos prometeu que um dia ele voltará. Amém. Neste dia, todos ressuscitarão. Durante essa nossa caminhada, já perdemos algumas pessoas importantes. E aqui eu não quero ser desonesto, nem querer emocionar os meus queridos irmãos, não é esse meu objetivo. Mas, nesse dia, aqueles que partiram crendo nestas promessas serão ressuscitados e nós poderemos, num grande encontro, que não mais será um encontro passageiro e caracterizado por lutas, por tristezas, por separações, mas num grande encontro eterno, rever irmãos que partiram durante essa caminhada. Não vou citar nomes, não vou citar, mas cada um aí deve ter na sua mente pessoas que você deseja rever. Eu tenho muitas, e não tenho nenhuma dúvida que um dia irei voltar a vê-las. Irei. Jesus não promete absolutamente nada, ele não faz nada de diferente, ele faz aquilo que essa igreja faz todos os meses. E faz porque ele ordenou que nós deveríamos fazer. Jesus, antes da sua morte, celebrando a ceia, ele disse: olha, vocês devem fazer isto que eu estou fazendo até que eu... Então a igreja, em obediência, ela faz. A Santa Ceia é um sacramento. A Santa Ceia é um meio de graça. E não quero eu alegorizar o texto, mas é de fácil percepção,
de que quando Jesus recebe o convite para ir até a casa daqueles dois homens, o texto nos informa que o que aconteceu, pastor? Claro que houve uma ação do Todo-Poderoso, abrindo o entendimento daqueles homens, abrindo os seus olhos. Eu não gosto muito de conjecturar, né? Eu sou mais calvinista nesse sentido. Calvino diz, olha, onde a Bíblia não fala, é melhor ficar calado. Então, eu procuro seguir esse conselho, menos arriscado. Mas nós estamos aqui diante, claramente, de algo que foi usado pelo soberano, e ele age do jeito que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. O texto nos informa que quando Jesus entra na casa daqueles homens, e no momento da refeição, Jesus toma o pão e... Mas o texto também diz que fez o quê? Os abençoou, entregando. E diz que naquele momento, os olhos deles foram o quê? Abertos. Estar na igreja, meus irmãos, durante a caminhada, é essencial para todos nós. Eu não perco nem muito tempo discutindo essa questão desse movimento aí dos desigrejados, né? É uma discussão, na minha opinião, tão tola que acho que a igreja não deveria nem dar muita atenção a isto. Porque, não, eu não vou para a igreja porque eu me decepcionei com alguém. Não, eu não vou para a igreja porque a igreja não é perfeita. Não, eu não vou para a igreja porque o pastor tal dia deixou de fazer tal coisa. Eu não vou para a igreja por... Enfim, tudo isso não passa de desculpas. Não existe igreja perfeita. Não existe. Até porque eu e você fazemos parte dela. Então como é que ela vai ser perfeita? Como é que ela vai ser perfeita? Não existe igreja perfeita. Uma coisa que você deve exigir sim da sua igreja, e graças a Deus, Deus tem sido muito misericordioso com esta igreja. Uma coisa não tem faltado a esta igreja. As escrituras têm sido expostas aqui nessa igreja. Os meios de graça estão aqui à disposição deste povo. E eu quero apenas listar alguns que durante a caminhada cristã você não pode abrir mão deles. Porque eu quero afirmar a vocês, e olha, que vocês estão diante de alguém que sabe o que é sofrer na caminhada cristã. Mas, como eu disse, eu não estou aqui para falar da minha vida, mas para expor as Sagradas Escrituras. Paulo disse que tinha um espinho na carne, né? Pediu ao Senhor 3 vezes para que Deus retirasse esse espinho. E a resposta de Deus foi? Não, Paulo. Não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua. Eu não tenho espinho na carne, não. Se eu fosse me adjetivar, acho que meu apelido deveria ser porco espinho, né? De tantas coisas, né? Mas enfim. Mas como continuar nessa caminhada cristã? Como não perder a alegria nessa caminhada? Terceira aplicação da noite: se utilize dos meios da graça. Quais são eles, pastor? E aqui eu não quero ser exaustivo, mas apenas objetivo em alguns que julgo serem de fato muito importantes e muito eficazes nesse trabalho de permanecermos alegres durante a nossa caminhada cristã. O primeiro deles é nunca deixar de estar no meio do povo de Deus. Esteja no meio do povo de Deus, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos erros, mesmo com as decepções que nós produzimos uns nos outros. Antigamente se cantava uma canção, eu acho que aqui na igreja acho que não se canta, né? Lá no Vianney Moura, desde o início do trabalho, eu disse ao grupo, olha, não cantem essa canção, porque ela não expressa uma realidade das nossas comunidades. Mas em uma das estrofes dessa música diz assim: somos um corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em Jesus, em amor, né, Raimara?
Uma família assim bem total, uma família sem qualquer falsidade. Misericórdia, né, irmão? Como é que a gente canta? Né? Uma família sem qualquer falsidade. Oh, meu Deus. Unidos, vivendo em amor. Se houver ali um parêntese, né? Um objetivo, deve ser o nosso desejo, talvez. Mas a estrofe do hino afirma. Nós que estamos na igreja há muitos anos sabemos que não é verdade. Né? Não somos isso. Né? Não somos isso. Então, mesmo com as suas imperfeições, esteja no meio da igreja. Porque é no meio desse povo imperfeito, é no meio de discípulos incrédulos, e nós estamos aqui diante dos nossos olhos, diante de dois incrédulos. Dois incrédulos. E não fique se achando melhor não, viu? Que eu e você, na maioria das vezes, somos piores do que eles dois. Eles sabiam da verdade. As mulheres já tinham dito, Jesus o quê? Eles mesmos afirmaram, Josias, olha, alguns dentre nós também afirmaram que ele ressuscitou. Jesus havia dito, olha, eu vou morrer, eu vou padecer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E por que tanta incredulidade? Por causa da nossa natureza pecaminosa, que tenta nos convencer nos momentos da tristeza, nos momentos da dificuldade, de que a promessa de Deus falhou, ou de que Jesus nos abandonou. Jesus nunca fará isso, gente. Nós sim, deixaremos muitas promessas não cumpridas, muitas vezes seremos inconstantes, mas Jesus nunca agirá assim conosco. Jesus sempre estará com a sua igreja. Por isso que estar no meio do povo de Deus é uma atitude muito sábia. Mesmo vindo, sabendo que você, pastor, não diga isso, pastor. Não diga, pastor. Mas tem alguém lá, diga, pastor, diga. Mesmo sabendo que você vai ter que conviver, às vezes, com alguém que você não... Eu vou eufemizar aqui a coisa. Aquela pessoa que você não gosta tanto, que é estranho, né? Mas... venha. John MacArthur, um autor muito conhecido, um pastor batista, alguém chegou para ele e disse, pastor, eu vou sair da minha igreja e estou procurando uma igreja onde eu possa congregar. E ele perguntou para aquela pessoa, por que você vai sair da sua igreja? Ele disse, porque lá na minha igreja tem muito hipócrita. Aí John MacArthur respondeu, pode vir para a nossa, que tem espaço para mais um. Pode vir para a nossa, tem espaço para mais um. Esteja no meio do povo de Deus, mesmo com as nossas falhas. Segunda coisa, é aqui, no meio desse povo falho, mas povo pelo qual Cristo morreu, que o nome de Deus é louvado. Nesta noite, os meios de graça foram oferecidos a você. Nós louvamos a Deus, sim ou não? Lemos as Escrituras, falamos com Deus através das orações, e Ele ouviu, viu? Ele ouviu. Agora, o fato dele ouvir não garante que ele vai fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Quarta-feira, no culto de oração lá do Vianney Moura, eu falava justamente sobre isso. Jesus, quando nos trouxe aquele modelo de oração, ele disse, olha, seja feita a tua, assim na terra. Então, ele sempre ouve as nossas orações. É aqui, no meio desse povo falho e no meio desse povo onde os meios de graça são oferecidos, é que Deus, através da ação competente do seu Espírito Santo, renova as nossas forças e faz o nosso coração novamente arder de alegria em servir ao Deus que um dia nos chamou e nos libertou da escravidão dos nossos pecados.
Estar na casa do Senhor é ter alegria. Estar na casa do Senhor é ter prazer de louvar a Deus. Estar na casa do Senhor é dar um sentido à nossa caminhada. Porque se você tomar a atitude louca, a atitude insensata de querer seguir a sua caminhada, sem Jesus, o que resta a você é tão somente o desespero. Se tirar Jesus, meus irmãos, da nossa caminhada, é como se nós saíssemos daqui nessa noite sem ter mais o que fazermos. Tire Jesus. O que é que sobra para você? Não, pastor, sobra muita coisa, eu tenho casa. Não, pastor, eu tenho bastante dinheiro guardado. Para que você quer tanto dinheiro guardado? Não, pastor, eu sou concursado, eu fiz um concurso público, eu tenho estabilidade. Eu posso caminhar sem Jesus. Eu não preciso da igreja. Se tirar Jesus, meus irmãos, da nossa caminhada, não nos sobra nada. Como eu disse, em muitos momentos dessa caminhada, a nossa mente vai dizer, agora acabou tudo. Mas nesse momento em que nossas mentes disserem que acabou tudo, Jesus se apresentará, se colocará do nosso lado e dirá o seguinte, eu estou com você. Não espere que o pastor Thomas, que os líderes dessa igreja estejam com você durante esta caminhada, porque nós não estaremos. Muitas vezes nós somos incompetentes. Não vamos estar com as nossas ovelhas nos momentos em que elas mais precisam. A gente conversa com muita gente, muito crente, né, magoado com pastores. E nós, pastores, de fato, somos especialistas em magoar as pessoas. Às vezes com o nosso jeito, com a nossa pouca paciência, com a nossa falta de tempo, nós magoamos as ovelhas do Cristo. Mas nós sabemos que um dia teremos que prestar conta. Por isso que se eu fosse dar um conselho hoje a quem quer entrar no seminário, é dizer o seguinte, meu filho, entre não, vá fazer outra coisa da vida. Não queira ser pastor, não. Dizendo isso, eu não vou afugentar ninguém que foi vocacionado para o ministério, porque se alguém foi vocacionado para o ministério, não é a minha palavra que vai fazer com que ele abandone a sua vocação. Mas quantas pessoas que foram magoadas por nós, pastores, e que hoje não querem mais caminhar com a igreja ou com o povo de Deus, porque nós, pastores, falhamos em alguma coisa. Nós somos falhos como vocês. Há momentos em que nós também perdemos a alegria da caminhada. Há momentos também em que duvidamos das promessas. Mas, pastor, não pode. O senhor é um pregador da palavra. O senhor é o que tem que ter mais fé na igreja. Mas às vezes é o contrário, gente. Assim como vocês, nós pastores também temos em nossa caminhada momentos de tristezas, de incredulidade e de questionarmos o porquê de algumas situações. Mas o que aprendemos? Quarta aplicação, eu estou chegando, e é a penúltima, só falta mais uma. Quarta e penúltima aplicação. Não devemos perder a esperança no futuro pelos sofrimentos ou pela incredulidade do presente. O texto nos informa que no começo da caminhada, aqueles homens começaram bem. Nós também, pela graça do Senhor, começamos bem. Eu me lembro, quando era um novo convertido, da alegria, do entusiasmo, do querer servir.
do se emocionar com cada música que era cantada, com cada pregação que era realizada. Mas não sei se essa minha impressão está correta, não sei se vocês têm a mesma impressão, de que nós lutamos. O correto seria que a cada ano que se passa, com mais informações que recebemos, que a nossa alegria na caminhada, que ela fosse aumentando. Mas eu não sei explicar e de fato não sei. Parece que o contrário é que tem sido uma característica que nos marca. Vamos perdendo a alegria. Mais livros, mais informações, mais pregações, mas isso não redunda em alegria, em compromisso, em constância. O que é que está faltando, gente? O que é que está faltando? Me lembro, e aqui é uma ilustração do que eu estou colocando. O meu professor de homilética no seminário, ele nos ensinou o seguinte, que um pregador poderia usar uma ilustração falando de si mesmo quando fosse num aspecto negativo. O que eu quero dizer com isso? Porque tem pregador que quando vai fazer a ilustração ele quer se exaltar, né? Lembro uma vez, quando era seminarista ainda em Recife, o pastor Jair nos levou para uma igreja que tinha em frente ao seminário e uma irmã foi pregar. Aí a gente já ficou meio desconfiado, né? A irmã começou a pregar e ela disse, olha, o importante é ser humilde. Vocês querem um exemplo de humildade? Aí os irmãos, queremos. Aí ela, eu sou muito humilde. Aí ela disse, vocês querem outro exemplo de humildade? Minha mãe. Não vou fazer isso. Mas quando era seminarista, pregar sobre a importância de missões na igreja, e falei com entusiasmo sobre a crença de que Deus ainda pode usar o seu povo para expandir, né, a igreja ainda pode crescer mais antes da volta de Jesus, e investi lá alguns minutos. Quando terminou a pregação, isso aconteceu na primeira igreja congregacional de Belo Jardim, primeiro semestre de seminário, então faz muitos anos, né? Acho que Raimara nem era nascida ainda, né? Então não tem nada a ver com a igreja agora, nem com o seu pastor. Mas o pastor na época, Josias, quando eu terminei a pregação, a palavra que ele deu foi a seguinte: irmãos, o seminarista está empolgado. Nós sabemos que as coisas não vão dar certo. Nós não devemos esperar que as coisas melhorem. Nós sabemos que isso é fogo de palha, isso é alegria passageira. Foi a palavra que o pastor deu de apoio. Talvez aquele pastor estivesse certo, né? Talvez ele estivesse certo. Por último, meus irmãos, e já agradecendo a paciência de vocês, Jesus se utiliza de algo que ele tem oferecido a vocês todos os meses e que deveria produzir em vocês e em mim, a mesma coisa que aconteceu com aqueles discípulos. Olhem para o verso 28, por favor. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele mesmo fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Outra coisa que eu vou dizer que você não vai gostar, mas eu digo com todo carinho, com todo o amor pastoral. Hoje pode ser o nosso último dia. A caminhada pode terminar hoje. Era para todo mundo agora dizer amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas a gente... Os crentes cantam, né? Eu queria ir para lá,
Se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Mas na primeira possibilidade de ir, está repreendido, está amarrado. Não é bom o céu, gente? Jesus não está lá? Jesus não está lá, por que a gente tem tanto receio? Talvez seja por isso que a gente entenda, porque o apóstolo Paulo, preso, condenado, já sabendo que tinha poucos dias de caminhada, ele escreve aos crentes filipenses e diz lá no capítulo 4, alegrai-vos. Mais uma vez eu digo o quê? Como é que pode um homem preso, condenado à morte, sabendo que tinha poucos dias de vida, escrevendo a crentes que estavam soltos, vivendo suas vidas normalmente, mas que estavam tristes? Parece muito com a gente, né? Muito. Temos uma casa, não nos falta o alimento, temos transporte para irmos e virmos. Deus tem nos mantido vivos. Depois dos 40 é normal acordar com uma dor. Se não acordar com uma dor é porque morreu, viu? Então agradeça também pela dor. Amor, hoje eu estou... Graças a Deus. Depois dos 40, se não tiver dor, a gente tem tudo. Tudo. E além disso que Deus nos dá, ainda temos, a promessa de vida eterna. Porque esse mesmo Jesus que disse às irmãs de Lázaro, olha, se acalmem, não se turbem o vosso coração, porque eu sou a ressurreição e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Será que nós cremos nisso de fato? Cristo faz o seguinte, olha aí no verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e fez o quê? O abençoou e depois partiu o pão e deu a eles. Quantas vezes você tem visto isso aqui nessa igreja? O pão sendo partido e dado a você. Por enquanto, celebrado por pecadores imperfeitos como nós pastores terrenos. Mas há uma promessa bíblica, de que um dia todos nós estaremos numa grande ceia, e quem vai celebrar essa ceia é o próprio Cristo. Então cada ceia deveria ser um renovo. A igreja deveria sair daqui entusiasmada. Está chegando o dia do que, do irmão? Do que, meu irmão? Está chegando o dia que eu vou me encontrar com ele. Está perto o dia de que aquilo que é apenas uma esperança vai se tornar realidade. Por isso que Paulo podia dizer, meus irmãos, para mim o morrer e estar com Cristo é insuperavelmente. Se não assistiram ainda assistam uma pregação feita pelo pastor Hernandes Dias Lopes sobre os últimos dias de Paulo. Facilmente vocês acham isso no YouTube. Todas as vezes que eu assisto, me emociono. Hernandes Dias Lopes, né? Não precisa falar da qualidade dele como pastor, como pregador. Ele usa uma frase que emociona, né? Quando você ouve aquilo. Ele diz: assim que a cabeça do apóstolo toca o chão, ele se levanta na eternidade diante de Jesus. Para
aqueles que testemunharam daquela morte, para algum antigo amigo, né? Fariseu de Paulo. Olha aí, ó. Ao final desse desgraçado. Inventou de se servir esse Jesus, aí ó, como foi o final dele. Pobre, porque lá no final da carreira dele, ele manda Timóteo levar o quê? A capa, os carros, as escrituras. Não? Não? Tem não? Nem um carrinho, nem uma carroça. Nada. Quando a cabeça daquele homem tocou o chão, ele se levanta na glória para reencontrar com aquele que um dia se apresentou a ele. Cristo um dia, meus irmãos, também abriu os nossos olhos. Você se lembra desse dia? Eu me lembro. Me lembro também dos dias em que os olhos pareciam estar fechados. Parecia que eu tinha desacreditado daquilo que o meu Senhor havia me prometido. Mas o que é importante, meus irmãos, é que ao contrário de nós, Jesus nunca abandona as suas ovelhas na metade do caminho. Jesus levará as suas ovelhas até o final do caminho. Mesmo que a gente chegue lá se arrebentando, mas vamos chegar. Mesmo que a gente chegue lá cheio de feridas, mas nós vamos chegar. Porque Ele vai nos levar. Ele vai nos levar. Esse Cristo, depois de ressurreto, e é a minha última aplicação, e encerra a minha fala, também oferecendo uma refeição, meio de graça. Jesus, depois de ressurreto, ele tinha uma ovelha que também tinha desistido da caminhada. Não se achava mais apto para ser um seguidor dele. Não se achava mais apto para ser alguém que guiasse outras ovelhas. Alguém que já tinha até voltado para a sua antiga profissão. Irmãos, sabem que eu estou falando do apóstolo Pedro. E esse Jesus, depois de ressurreto, ele vai lá. E o apóstolo João retrata isso no seu evangelho. E no amanhecer, Jesus vai até eles estão lá pescando. E quando Pedro percebe que era Jesus, como a gente diz aqui no Nordeste, ele dá uma tibungada na água, com vergonha. Quando ele chega na praia, em terra firme, o que é que ele encontra? Jesus tinha feito o quê? Eles encontram pão e peixe. Jesus alimenta seus discípulos, provém a restauração das forças físicas, mas tinha lá uma ovelha. Tinha lá uma ovelha que precisava ser. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Diz, tu sabe que eu te amo, Senhor. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E Jesus vai e pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro fez o quê? Chorou. E mesmo com todas as suas imperfeições, ele, numa exclamação da verdade que ardia no seu coração, ele diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí ele diz: cuida das minhas ovelhas. Jesus traz de volta aquela ovelha desanimada e cansada. Verso 32. E disseram um ao outro:
Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, e é isso que eu espero que aconteça nessa noite, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha ocorrido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que durante essa caminhada, que não é fácil, ela muitas vezes será caracterizada pela tristeza, pelas dificuldades. Mas olhe para mim, Jesus está te esperando no final dela. Mas Ele não está apenas observando, Ele está junto com você. O Espírito Santo dele habita em você. E Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos fazer perseverar. Porque o Espírito Santo do Senhor é poderoso para isso. Que Ele nos abençoe e tenha misericórdia de nós.